Após muitos protestos, voltamos à nossa série da revelação cósmica e vamos conhecer as ciências dos programas espaciais secretos, que não são mais secretos a partir desta série. E muitos me perguntam como que isso então se é permitido revelar, se é um segredo e não se querem que as massas saibam e só vamos saber tudo isso depois de desencarnar. Pois é porque a revelação parcial foi permitida, afinal de contas, eles precisam fazer a revelação completa dentro de um prazo estabelecido pelas diretrizes cósmicas da luz. Então, isso já faz parte do processo de libertação e liberação. Mas afinal, quem vai acreditar nessas coisas? Não é mesmo? Então, revelar ou não, dá no mesmo na concepção destas criaturas. Mas na nossa, a gente fica sabendo de tudo que a gente vai tomar conhecimento logo que todos esses véus caírem. Vamos continuar aqui no nosso episódio de hoje, agradecendo o like, a tua presença, a tua inscrição aqui neste canal magnânimo de luz. Muito bem, ali está o David Wilcock, que é o entrevistador. Ele está ali com o Corey Goode, que é um informante que diz ter trabalhado no programa espacial secreto. Corey Goode, seja bem-vindo, e ele agradece. Muito bem, uma das coisas que me fascinou desde muito cedo foi ter acesso a este informante, o Daniel. Ele chamou seu projeto de Fênix 3. Ele diz ter trabalhado na Brookhaven National Labs, em Montauk Point. A maioria das pessoas chama de Projeto Montauk. E como eu disse, era um assento em um OVNI, preso a um conjunto de transformadores muito potentes. E a pessoa operando a cadeira teria sua habilidade psíquica amplificada e eles conseguiriam manifestar coisas na sala ou criar um portal que levaria uma pessoa através do espaço e tempo. E ao longo desta longa conversa que tive com Daniel sobre o assunto, ele descreveu muitas vezes anomalias muito estranhas que aconteceriam ao corpo humano ao ser colocado através destes portais. Quem está falando rápido é ele, hein? Vou começar nossa conversa dizendo que, na visão convencional, se você biologicamente tem 30 anos e é enviado ao futuro, o seu corpo é enviado ao futuro. Você imaginaria que seu corpo teria 30 anos mais velho naquele tempo que você foi no futuro. É isso que acontece baseado no seu conhecimento? Ou acontece outra coisa? No meu caso pessoal, eu estava envolvido no que eles chamaram o programa 20 e Volta. E foi explicado desde o começo que eu serviria 20 anos e depois, por mais estranho que pareça, teria a minha idade regredida e me trariam de volta ao ponto original no tempo que parti e seria depositado de volta. Depositado de volta? Sim, a minha vida, com uma diferença de minutos de tempo que parti. Mas há um problema, porque você envelheceu 20 anos enquanto estava no espaço, correto? E o que acontece é que, no fim dos 20 anos, no meu caso, 21, eles o levam de volta ao comando de operações lunares, onde você passa por muitas reuniões, assina mais papéis, e então eles pegam você e colocam em uma mesa e você é sedado e seu corpo fica paralisado e você não consegue se mexer. Você tem que ficar completamente parado durante o processo. E eles colocam essas placas finas, igual o papelão. Você está amarrado a um suporte de espuma. E eles colocam pareciam pesos, pela maneira que eles colocavam cartolinas em volta do seu corpo. E o processo levou mais ou menos 2 semanas. E nesse período de tempo, eles, de alguma forma, tecnologicamente, regressaram o seu corpo de volta 20 anos. Até o tempo de quando você entrou no programa. E durante esse tempo, algumas pessoas fizeram tatuagens, tiveram cicatrizes, ferimentos que desapareciam. E você seria regressido de volta. As pessoas que passaram por isso, quando elas voltaram, após serem depositadas de volta na vida anterior delas,
ou a vida que conhecemos aqui, e elas estão fazendo hipnose ou regressão, cicatrizes voltam a aparecer nos seus corpos durante o processo. Elas vão aparecer e depois sumir, ou tatuagens, traços de cicatrizações de tatuagens, que vão aparecer por um curto período de tempo e depois vão embora. Isso é um tipo de memória celular acontecendo. Eu vou dar um pause para falarmos que isso é bastante interessante, porque parece mostrar que é um processo, porque o nosso corpo ele é um reflexo do nosso corpo extrafísico, né? E essa regressão de idade feita, mostra-se que ela é feita, atuada através do corpo que origina o corpo físico, né? Do corpo extrafísico. Então, se a pessoa ela tem a mentalidade, tem a ideia, se vê, se visualiza com o corpo, com aquelas tatuagens, com aquelas cicatrizes, né? Isso tenderia a voltar para o corpo físico, mas se eles tiram isso do corpo físico, é bem possível que a mente, psicologicamente, possa tender a querer fazer aquilo lá voltar através de hipnoses, como foi dito aqui pelo Corey Goode. Então isso faz total lógica e total sentido de ser relatado como um fenômeno possível de se acontecer, né? Porque a tendência é que essa energia que está lá volte a aparecer no físico, tudo por causa da nossa mente, né? Que a nossa mente que é a grande controladora. A matéria ela é espiritual e ela é reflexo do nosso corpo espiritual. Então se a nossa mente está que nem projeção astral, né? Quando a gente sai para fazer projeção astral, a gente está com roupa, mas o espírito não tem roupa, o corpo extrafísico não tem roupa, né? O corpo astral. Mas como a gente está acostumado a se ver com aquela roupa, ela acaba sendo projetada em nós e a gente acaba estando com a roupa que a gente mais está acostumado a estar, até às vezes com o relógio. Né, o duplo do relógio está lá porque a gente, de tão acostumado a nos ver com o relógio está lá com a gente. Né? Então, se a gente está acostumado a se ver com aquela tatuagem, por exemplo, como ele falou ali, né, é natural que a mente possa voltar a fazer ela aparecer e o corpo possa vir a tentar até reproduzir essa tatuagem novamente, se essa memória for liberada. Então, o que nos mostra também que esses processos realizados por eles lá na regressão de imagem, não só regridem o corpo, mas apagam as memórias talvez, né, das pessoas que possam ter tido essas cicatrizes, eventos ou tatuagens, né. Muitos anos atrás, lá pelo ano 2000, eu li um livro online muito estranho chamado As Recordações de Marte. Era um cara, naquela época eu não tinha outra informação sobre isso, mas não pareceu que ele estava mentindo. Intuitivamente não parecia errado, ele descrevia estar exatamente sobre o que você está falando agora. O programa secreto espacial. Ele só tinha vagas lembranças de estar em Marte, tendo algum tipo de morte psíquica que ele poderia fazer, uma técnica de fim psíquico envolvendo telecinese, que ele era muito bom nisso. Ele fritava sinapses. Ele reportou que no fim da missão que ele teve nos anos 70, que ele passou por uma regressão de 20 anos, que ele foi trazido de volta ao tempo que ele partiu. Ele trabalhou por 20 anos e regressaram de volta à idade dele. Isso é exatamente o que você está dizendo. Você sabia que haviam pessoas recebendo treinamento psíquico que as permitia fritar sinapses? Certamente. Há estações onde eles sentam ou ficam de pé que intensificam suas habilidades. E esse é um dos sistemas de armas. E aqueles que são treinados em visualização remota e influência remota, eles, já mencionei, que é como um ánodo e um cátodo, um é feito de cobre e o outro é feito de aço ou metal, e eles colocam as mãos nisso. Depois focam sua mente em um alvo. E eles conseguem matar os alvos de vários jeitos diferentes. Os alvos múltiplos também. Assim como usam drones e desencarnam pessoas agora, eles mentiam para muitas dessas pessoas sobre seus alvos. Mas sim, essa é uma tecnologia e sistema de ar. Muito real, mas difícil de acreditar. Pessoas são treinadas para proteger instalações de observadores remotos. Pessoas que têm conhecimento
observadores remotos que tentaram ver instalações remotamente e não conseguiram. Chamamos de aqueles que dispersam. Eles são treinados em dispersar pensamentos dos observadores. Isso também é feito através de intensificação tecnológica. Não é um soldado superdotado. Há pessoas que entram nessa categoria. Trabalhei junto a esse tipo de pessoas. Mas eu estava em um segmento diferente, no mesmo segmento. Todos jogam todas as abduções militares no mesmo segmento. Se você está na abdução militar, você tem que ser um soldado. Quando as pessoas me associam com um super soldado, fico frustrado. Não é isso que eu era. Não foi isso que eu fiz. Li um livro de um super soldado há muito tempo e eu não fazia ideia que era incrível. Incrível ou não, foi no começo dos anos 2000. O cara reportou algumas coisas que soavam muito estranhas. Uma das coisas que ele dizia era que ele foi treinado para, caso necessário, conseguir aterrissar de uma grande queda sem paraquedas. Já voltamos para a queda sem paraquedas porque a questão da visão remota é muito real. Isso é possível não só através da projeção astral, mais uma vez. Aliás, eu tenho um curso de projeção astral. Vou deixar aqui o link, a recomendação na descrição, aqui no QR Code, para que tu faça a projeção astral. A visão remota é algo clássico da projeção astral. Então, não é nada admirável e estranho isso que ele está dizendo. É super normal, praticável, treinável. Mas não só através da projeção astral isso é real. Eu já relatei aqui no canal algumas vezes sobre eu ter feito as técnicas de visão remota com o Hélio. Né? A gente fazia mais no sentido de telepatia e com grande sucesso a gente conseguia, cada um em uma peça da casa distante, transmitir uma imagem um para o outro. Ninguém sabia qual era a imagem e a gente recebia o flash nítido da cena, uma foto nítida da imagem que o Hélio estava tentando me transmitir e vice-versa. Então isso é muito real, extremamente possível. São aquelas capacidades humanas que todo mundo ignora, que não aprende no colégio, né? E na regeneração aprenderemos, né, os potenciais humanos, até porque a gente se liberte das tecnologias que fazem esses papéis hoje para nós, para que a gente mesmo possa fazer. E até porque, né, não existe distância para a mente. A mente é a coisa mais rápida do universo? Não, ela está em todos os lugares. Ela é capaz de acessar tudo, porque o universo é mental, ela está em tudo, assim como todas as informações do universo estão em cada ponto. Então não é que a pessoa vai lá e veja, mas a informação de tudo está presente em cada espaço, em cada lugar. Então toda a informação está em ti mesmo. Né? Outra questão a gente refletir. Agora vamos voltar para o paraquedas. Ele conseguiu aterrissar, diziam que suas duas pernas andavam como molas, sem bater no chão, que ele conseguia saltar e não ser destruído pelo impacto. Não pareceu convincente para mim. Vi os soldados com quem trabalhei fazer coisas incríveis. Ele está falando dos super soldados que eram treinados nesses programas, né? Mas ele disse que nunca vi, isso não parece, não sei, ele não sabe, preferiu não opinar. Não podemos fazer um soldado inteiro, mas gostaria de ouvir que coisas legais eles conseguem fazer, que vão além da capacidade humana normal. Vamos falar sobre isso? Eles com certeza conseguem entrar na mente dos seus alvos. Eles conseguiriam trabalhar psiquicamente como grupo. Eles conseguem se mover, não exatamente como no filme Matrix, mas seus músculos foram aprimorados ao ponto de serem muito ágeis e letais. Mas não era sobre-humano. Era um humano aperfeiçoado. Pete Patterson me contou que estava pessoalmente envolvido em um tipo de treinamento que descobri que foi desenvolvido no Oriente, onde as pessoas eram capazes de limpar suas mentes e conseguiriam deixar seus corpos operar instintivamente e pegar uma bala atirada contra eles usando uma luva. Apesar de terem que começar a mexer o braço antes mesmo de o gatilho ser puxado. Vi isso ser feito. Sério? Sim. Qual é o processo por trás de uma coisa como essa? Quando você limpa totalmente a sua mente, você está acessando a parte instintiva do seu cérebro, que já falamos antes, onde se uma pedra está vindo na direção de sua cabeça, eles mediram neurologicamente que seu cérebro reage 1/10 de segundo antes de ela o atingir. Essas pessoas foram treinadas para entrar em contato
e trabalhar com suas habilidades mentais, de tal maneira que eles são quase capazes de desviar de balas. E se mover um objeto é impressionante. Mas o que você acabou de escrever não é fora do campo do que é possível para muitos desses rapazes e moças. Há muitas mulheres também, algumas super soldadas. Alguns super soldados chamaram a si mesmos e disseram ter treinamento ninjitsu. Isso é verdade? São treinados em várias artes marciais. Você ouviu falar de soldados samurais sendo treinados para ter uma luta de espada precisa enquanto vendados, sem poder ver? Sim, muito disso. Parece coisa de Jedi. E Luke Skywalker com o sabre de luz, com o robozinho voando ao redor e atirando raios laser nele. Mas todos esses tipos de treinamento estão envolvidos. Eu não passei por isso, mas ouvi todos eles descreverem terem passado por esse tipo de coisa. É parte do motivo de alguém ser chamado de super soldado, que há um aumento no corpo físico deles? Eles são parte titânio, parte ciborgue? Não. Eles recebem injeções. Eles são aprimorados. São treinados mentalmente e aprimorados. Mas a parte de super soldado é ser a elite da elite. Eles pagam caro por isso mais tarde. Eles não têm uma expectativa de vida muito alta. Esses caras conseguem segurar o fôlego por mais tempo do que a maioria de nós? Sim. Eles conseguem mergulhar mais fundo do que nós sem ter problemas. Eles conseguem lidar com o ar rarefeito e todas essas coisas. Essas injeções, elas são baseadas em algum tipo de tecnologia avançada extraterrestre que amplifica o corpo de alguma forma típica? É uma combinação. Algumas delas são totalmente químicas e algumas são nanotecnologia. Sério? Se nanorobótica está sendo usada, isso significa que esses super soldados são vulneráveis à infecção IA? Eles são vulneráveis. Então, voltando a esse problema do tempo, a coisa bizarra que Daniel me contou foi que, no início do projeto Montauk, eles pensavam que se você enviasse alguém para o futuro, e digamos que eles normalmente tivessem 70 anos, naquela época do nosso futuro, e você os leva através do tempo até aquele ponto, o corpo físico deles envelheceria, de repente, muito rapidamente. Aparentemente em questão de dias ou até mesmo horas, até 70 anos. Você encontrou alguma informação desse tipo? Encontrei informação desse tipo. E também muita informação sobre pessoas que viajaram, que estão fazendo viagens temporais, sofrendo do que mencionei antes, demência temporal. E eles tentando resolver isso. E eles conseguiram com injeções que ajudaram. Acredito que foi um tipo de terapia de telômero genético que evitava isso ou diminuía a incidência. Vamos voltar por um momento à progressão de idade. Regressão? Não, progressão. Alguém avança e ele normalmente teria 70 e seu corpo envelhece de repente, certo? Tenho muita informação específica sobre o Daniel que poderíamos abordar. Eles disseram para ele que... O que disseram para ele que seria o motivo disso acontecer? Estou curioso se você ouviu um pouco da teoria ou se eles sabem por que isso ocorria. Há uma razão para isso acontecer. Ele está se referindo ali, pessoal, né, ao fenômeno de que as pessoas, quando viajavam no tempo, de repente envelheciam muito, né? Então ele está perguntando por que o seu corpo não fica igual se você fosse para o futuro. Se você é uma época e vai para outra época, por que seu corpo não teria a mesma idade de quando você partiu? Acredito que ainda é um grande mistério para muitas das pessoas, que não levam em conta consciência. E quando você conscientemente sabe o lugar ao qual pertence e para onde foi levado, sua consciência atua. Sua consciência está conectada ao seu corpo. E eu ouvi falar sobre o que você mencionou sobre a referência de ponto zero. Não sei muito sobre isso especificamente. O que você ouviu sobre a referência tempo zero? Estou curioso.
que a sua fisiologia, seu corpo e sua consciência, mente, corpo, espírito, acho que podemos chamar de complexo, todos os três têm que estar juntos em harmonia. E quando você começa a mexer com tecnologias temporais, e você pega o corpo e move-o para frente ou para trás nesse tempo ilusório, que o complexo mente, corpo e espírito fica maluco, fica distorcido. Quero dividir com você o que Daniel me contou sobre a referência a tempo zero, porque parece que essa é o cenário onde nós temos algumas sobreposições no qual você está familiarizado. Supostamente, na hora da concepção, esse é o único ponto onde a alma e o corpo físico estão unidos, no que ele chama de cone de expansão do tempo. Ele também disse, e que isso era muito importante no seu programa de treinamento psíquico, que quando eles querem que você vá para um ponto silencioso em você mesmo, eles querem que você volte para aquele momento quando a alma e o corpo habitam a mesma quanta, o mesmo local. Ele diz que a idade não é baseada na biologia, mas é baseada na amplitude do cone. Então, você é concebido aqui, então envelhece naturalmente. É como se... Então, você é concebido aqui e ao envelhecer, naturalmente, é como se a idade da sua alma está subindo, sua idade biológica está indo por aqui. E a condição do seu corpo físico é uma função da distância entre esses dois pontos. Então, se você se move para um ponto mais à frente no tempo, parece que a natureza tem um mecanismo de autocorreção, para que você não crie um paradoxo onde consiga viver mais tempo do que você iria naturalmente na sua vida natural. Então é como um mecanismo para evitar erros feitos pela natureza do universo, porque esses portais existem. Parece um jeito mais complexo para explicar o que eu estava falando sobre a conexão mente, corpo e espírito. Tendo que estar sincronizado. Ele também disse que havia meios tecnológicos que foram criados com a ajuda de extraterrestres para mudar o ZTR, para que as pessoas pudessem ser levadas e não terem esse envelhecimento ou rejuvenescimento repentinos. Você ouviu falar disso ser uma possibilidade? De você poder ser transportado para o futuro, quando você normalmente teria morrido e ainda ficar bem? Sim, ouvi dizer que eles acham uma solução para isso. Mas tenho certeza que não foi da engenharia humana, que eles acharam meios de fazer isso. Trabalhamos lado a lado com tantos extraterrestres diferentes, que não é uma ilusão que os extraterrestres nos ajudaram a criar essa solução para remover esse problema. Você disse que foram colocados buffers nessas naves que tinham a capacidade de voltar no tempo. Tecnologia temporal. Houveram casos antes disso, onde as pessoas estavam trabalhando e olhando para eventos históricos da Terra, eventos nórdicos. Normalmente, foram situações não intencionais, onde as pessoas estavam dando saltos longos à frente e voltando, e chegando de volta à Terra na época errada. E eles tiveram que corrigir isso. Normalmente, quando as pessoas estão voltando no tempo para ver coisas, isso era parte de programas temporais que acabaram sendo encerrados. Daniel descreveu pessoas querendo voltar e ver Jesus, se ele foi realmente crucificado. Já ouviu falar disso? Se as pessoas tentarem fazer isso, ou outros eventos históricos notáveis. Está falando de Looking Glass? Esse, na verdade, foi um salto de Montauk. Uma pessoa passou por um portal em Montauk para ver a crucificação e participar daquilo. Não conheço isso. E sobre o Looking Glass? Ouviu falar sobre pessoas tentando ver coisas como a crucificação no Looking Glass? No Looking Glass soube de que pessoas estavam tentando olhar para todos os eventos históricos que puder pensar. Especialmente muitos dos que exigem um pouco de fé, que são questionáveis, se aconteceram ou não, para verificar. Todos estão curiosos agora, quais foram os resultados? Ou eles variam de pessoa para pessoa, baseado nas suas crenças? Sim. Como eu disse, o tempo é baseado na consciência. Olhando para o futuro ou para o passado,
você frequentemente vê uma ilha do tempo no passado ou no futuro que é baseada na consciência e no sistema de crenças do observador. Eu não vi relatos sobre Jesus especificamente, mas havia outras coisas. Acredito que foi mencionado o assassinato de Lincoln. Haviam diferentes relatos sobre o que foi visto. Não lembro exatamente. E alguns outros incidentes que voltaram muito atrás no tempo. Bom, nós vamos falar mais sobre isso no próximo episódio, porque eu tenho algo a falar sobre isso. E ele está nos relatando o que a Cameron, qual que é o nome da doutora Elizabeth Cameron, aquela doutora que faz hipnose, qual que é o nome dela? Dolores Cannon, obrigado. A Dolores Cannon é uma famosa hipnóloga americana do norte e ela fez regressão com centenas de pessoas e para ver o futuro, né? E essas pessoas relatavam o futuro de formas diferentes. Ela até achou similaridade em 3 grupos, né? Tinha um grupo que via o futuro medieval, voltando a essas idades. Tinha pessoas que viam o futuro altamente tecnológico, high-tech, IA, tudo tecnologia, tudo dentro de caixinhas, como, né? Assim, e tinha outros grupos de pessoas que viam o mundo muito em equilíbrio com a natureza, altas tecnologias, uma grande libertação, um mundo muito equilibrado em ecologia, as pessoas em paz e tudo mais. 3 grupos diferentes. 100 pessoas só relatavam esses grupos. Ou seja, existem futuros diferentes para cada pessoa? Sim. E é o que o Corey acabou de nos dizer. Quando eles voltavam ao passado, existem passados diferentes para cada pessoa. Tem pessoas que coisas aconteceram, coisas não. E isso também nos confirma outra coisa. Constelação familiar, físico Nassim Haramein, que mostra que nós somos capazes de alterar todos os eventos agora no presente, através de tomada de consciência, mudança de perspectiva, pontos de vista. E isso nos mostra que cada pessoa segue seu caminho único no universo. Que tem pessoas que o mundo vai acabar amanhã? Tem. E ao mesmo tempo que as pessoas que vão viver o paraíso tem pessoas que vão viver a Terra da Cruz? Tem. Porque o tamanho e o poder da mente, é o que ele nos diz, tudo é consciência. A consciência vai gerar o nosso ambiente externo ao nosso redor e é de acordo com cada um. Isso já é assim na nossa própria casa com Feng Shui, na nossa própria vida pessoal, na vida coletiva, humana, na vida de cada um. Consciência é que define a realidade e o tempo, sempre. Bem como o Corey nos fala. Por isso que pode ter muitas coisas que ele se equivoca, ou até as pessoas não acreditam, mas uma grande maior parte das coisas tem todo o embasamento espiritual do que ele fala. Então, por isso que eu gosto muito dessa série. E no próximo episódio será a parte 2 deste nosso, onde nós vamos continuar analisando o passado e ver como é que ele era nessas perspectivas de quando eles foram lá ver. Então, espero que esteja gostando da série. Verifica aqui o curso de projeção astral, vou deixar os links aqui para que tu acesse e faça. E nós nos vemos nos próximos episódios. Um maravilhoso... segunda-feira tem meditação mundial. Amanhã, hein? Te espero, 8 horas da noite ao vivo. Nós nos vemos lá. Um grande abraço e até mais.